Deputados estaduais, em parceria com o Ministério Público, elaboraram uma minuta que regulamenta os gastos da Assembleia Legislativa e a transparência do Parlamento mato-grossense. E para falar sobre este e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual do PSB, Eduardo Botelho. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Deputado, antes da gente falar dessa questão aí do Ministério Público, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor aí sobre essa Operação Sodoma, que, entre outras ações aí, decretou a prisão do ex-governador Silval Barbosa, que encontra-se foragido, e eu queria saber a opinião do senhor e também perguntar o seguinte: esta operação pode influir de alguma forma na análise das contas do ex-governador que estão lá na Assembleia? Lúcio, eu diria para você o seguinte: essa operação que teve aí foi de fatos ocorridos lá naquela época e que as próprias pessoas que estavam envolvidas fizeram a denúncia. Então, evidentemente que a polícia tinha que agir. Em relação à análise das contas do ex-governador, eu acredito que não vai influenciar, uma vez que são análises técnicas. Essa primeira conta que foi agora, ela é uma conta eu diria para você, mais contábil. Mas o governo atual tem o desejo de que as contas sejam reprovadas, não é isso? Nunca houve essa posição do governo de conversar com os deputados para reprovar a conta do ex-governador Silval. Nunca houve essa discussão, nunca houve essa conversa. E os deputados estão totalmente livres para fazer as suas análises. Foi definido ontem que o relator vai ser o deputado Wagner Ramos e vai ser disponibilizado os técnicos para ele, para que ele faça uma análise técnica. Então não vai influenciar em nada. Bom, tudo gira em torno aí de dinheiro público, os gastos. Focando aí na questão da transparência, sobre essa minuta nós que iniciamos a entrevista falando, o que diz esse documento, como que ele vai fixar aí os gastos da Assembleia? E ele ainda pode sofrer alteração, não é isso? Sim. Essa é uma discussão que começou lá na campanha de presidente. Eu era candidato e logo que eu comecei a conversar com os deputados, o deputado Wilson Santos sugeriu que nós fizéssemos uma pauta de mudanças na Assembleia e nós fizemos várias colocações: redução de gastos, devolução de recursos, uma reforma administrativa, uma autonomia maior para os deputados. Então, isso começou lá. Depois nós fizemos a junção com o deputado Guilherme Maluf e ele prontamente aceitou e achou muito viável fazer tudo isso. Deu liberdade para mim conduzir um trabalho disso. Logo que nós assumimos, eu fui até o Ministério Público. Fizemos uma reunião no Ministério Público, eu, o deputado Guilherme Maluf, o deputado Eninho, o deputado Wilson Santos, com 5 procuradores. E de lá saiu uma proposta do Ministério Público para que a gente fizesse algumas mudanças. E dessas propostas nós discutimos se faríamos um termo de ajustamento de conduta ou uma resolução da mesa diretora. Entendemos por bem que era melhor fazer essa resolução. E essa resolução passa por extinção de fundos que vinha tendo dúvida que estavam sendo mal utilizados, por um procedimento de controle de gasto de combustível, por um controle maior em relação aos funcionários dentro da casa. Enfim, são vários itens que vai dar uma transparência. Muito importante, a publicação de todos os gastos da Assembleia. Isso aí vai ser colocado no portal Transparência, vai ser colocado no FIPRAM para que todos tomem conhecimento do que está sendo pago e do porquê está sendo pago dentro da Assembleia Legislativa. Deputado, falando em gastos e em transparência, existe a possibilidade de até no final do ano a Assembleia devolver 100 milhões de reais para o governo do Estado? Essa hipótese já foi levantada pelo secretário-geral da Assembleia, o deputado Meninho. E uma outra questão: onde estão as ambulâncias, deputado? Desde março? Pois bem, Lúcio, eu diria para você o seguinte: nós fizemos a nossa parte. Nós devolvemos o recurso, o governador determinou que fosse feita a licitação das ambulâncias, houve uma interferência do Ministério Público, dizendo que do jeito que estava direcionado, então teve que ser refeito.
e deve estar sendo lançado em breve. Essa questão das ambulâncias. Questão de devolução de recursos, nós devemos sim fazer novas devoluções. Não posso precisar ainda para você se vai ser 100 milhões, se vai ser 70 ou 50. Mas com certeza nós vamos devolver recursos, nós estamos fazendo um fluxo de caixa e já tem uma sobra tranquila para devolver. Então nós vamos fazer essa devolução sim para o governo do Estado. Deputado, depois de tudo que o senhor ouviu durante essa semana lá, relacionado ao veículo leve sobre trilhos, esse modal o senhor acredita que sai do papel? Olha, eu fiquei muito preocupado porque nós chamamos o pessoal do consórcio para dar explicações sobre essa obra e o que eles colocaram lá foi muito grave. Eles colocaram situações lá, primeiro, que a obra vai duplicar de valor, eles precisam hoje de mais 1,2 bilhão para a obra e mais 300 milhões para a desapropriação. É algo em torno aí de 1,5 bilhão. E ainda assim, resta esse problema que eles não estão na expectativa deles resolver, que é a questão da prainha, que eles não podem simplesmente passar por cima da prainha sem fazer um tratamento ali, sem fazer um projeto mais moderno ali da prainha. Tem a questão do viaduto da UFMT, eles não apresentaram soluções. Nós colocamos para eles que se não resolver, vai ter até um VLT anfíbio, porque lá inunda, eles vão passar dentro de água. Então eles também não apresentaram solução para isso. Eles dizem que isso aí está fora do escopo deles, não é responsabilidade deles. A situação é muito complicada. Eu diria para você que eu sempre dizia o seguinte, jogaram uma batata quente na mão do governador. Agora eu já não estou mais falando isso, eu estou dizendo, jogaram uma granada no colo do governador. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado.